Aleluia. O Senhor é bom. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé para a gente orar ao Senhor. Aleluia. Vamos levantar as nossas mãos, dando graças a Ele, porque Ele é bom. Amém? Aleluia. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por este dia. Agradecemos ao Senhor, Deus, por esse momento em que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, de adoração, de gratidão da nossa vida, Senhor. Gratidão da nossa parte. Ó Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado. E pela Tua bondade e misericórdia, o Senhor nos alcançou, Senhor, quando estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. E pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados, Senhor. Então eu te dou graças por isso. Obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui agora. Obrigado pelos irmãos que estão vindo para a reunião. Obrigado por aqueles que não puderam estar aqui, estão em casa nos assistindo, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor faça com que a Tua presença seja abundante, Senhor, aqui no ambiente da reunião, na casa de cada irmão, Senhor. Que todos sejam tocados, todos sejam marcados pelo Senhor, todos sejam edificados. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós desejamos, ó Deus, ser tocados pelo Senhor nesta noite, Senhor. Desejamos louvar o Teu nome, Te adorar, desejamos ouvir a palavra e ser alimentados, Senhor, e sermos edificados no Senhor. Então eu peço ao Senhor que esteja derramando Tua graça sobre nós nesta noite, Senhor. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfermos e em casa, que estão doentes ou estão nos hospitais, para que o Senhor estenda a Tua mão trazendo cura, Senhor. Oramos para que o Senhor esteja, Deus, abençoando Isa, Senhor, para que ela receba logo alta, para que realmente ela seja curada pelo Senhor. Clamamos ao Senhor por todos os irmãos, quer sejam da terceira idade, ó Deus, qualquer irmão que está enfermo, Pai, nós clamamos pela cura agora, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, pedimos também que console, Pai, o coração daqueles que os seus entes queridos partiram, como essa semana, Deus, a família de Jair, Senhor. Peço que console o coração deles, os irmãos ali em Santa Cruz. Ó Deus, sabemos que o Senhor é o dono das nossas vidas, Deus, e é o Senhor que determina a hora em que cada um de nós deve partir para estar contigo. Então eu peço ao Senhor que esteja consolando os corações, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que, se agora à noite vier alguém aqui, Senhor, que ainda não teve um encontro com o Senhor, que seja mesmo tocado por Ti, Deus, que a palavra venha tocar no coração. Ó Deus, que possa ter um encontro com o Senhor. Eu peço que nessa noite seja um momento, Senhor Jesus, de transformação das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ensinar uma música para os irmãos. Eu vou começar tocando só com violão, e aí depois a gente vai tocar com todos os instrumentos, tá bom? Sua face é como um leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém.
pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Do início, seus olhos, sua face é como um leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado, seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor, 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 Santo é o Senhor. Vamos cantar do início novamente. Sua face é como um leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus,
para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos dizer: santo é o Senhor, 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 santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode aplaudir mais forte, porque Ele é digno, Ele é santo. Aleluia. Ele é adorado desde a eternidade por todos os anjos. Todos os anjos, seres celestiais, adoram a Ele e adorarão pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia, Jesus. Jesus, Tu és grande, Tu te assentas nas alturas, no Teu trono de poder. Jesus, és formoso, cheio de graça e majestade, Tu és Deus. O Senhor desceu da glória, como servo se tornou, tomando a forma de homem, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou, dando-lhe um nome sobre todo nome. Jesus, Tu és grande, Tu te assentas nas alturas, no Teu trono de poder. Jesus, és formoso,
graça e majestade, tu és Deus. Tendo Deus falado outrora, por profetas se expressou, hoje nos fala por Cristo, Filho herdeiro e Criador. Ele é o resplendor da sua glória, a imagem de Deus, excelente mais que os anjos, herdou o nome sobre todo nome. Jesus, tu és grande, tu te assentas nas alturas, no teu trono de poder. Jesus, és formoso, cheio de graça e majestade, tu és Deus. Tendo Deus falado outrora, por profetas se expressou, hoje nos fala por Cristo, Filho herdeiro e Criador. Ele é o resplendor da sua glória, a imagem de Deus, excelente mais que os anjos, herdou o nome sobre todo nome. Jesus, tu és grande, tu te assentas nas alturas, no teu trono de poder. Jesus, és formoso, cheio de graça e majestade, tu és Deus. Cheio de graça e majestade, tu és Deus. Cheio de graça e majestade, tu és Deus. Tu és Deus. Aleluia, aleluia. Bendizemos o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você tem palavras de exaltação no nome de Jesus? Pode falar agora. Pode falar em voz alta, exaltar o nome do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Te exaltamos, Senhor Jesus. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou.
Filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Vamos dizer Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todos os joelhos, aleluia, se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia, Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eternidade. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da Teu amor me alcançou, o teu poder me transportou das trevas para a luz, da morte para a vida. Tuas pisaduras, Senhor, eu fui sarado, e com braços, com teu sangue derramado na cruz, graça divina, preciosa graça, já não há condenação, estou em ti. Graça divina, vou viver pro teu louvor, vou viver pro teu louvor, és meu Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos cantar novamente essa música, mas enquanto a gente estiver cantando, eu queria que você... Eu sei que o Espírito Santo ele vai fazer você lembrar isso, né? Você vai lembrar do dia em que você foi arrancado. Você foi arrancado, transportado do império das trevas. Todos nós aqui éramos escravos do pecado. A gente queria se libertar e não conseguia. O pecado nos sufocava. Estávamos presos, oprimidos. Mas aí veio Jesus. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E Ele desfez as obras do diabo nas nossas vidas. Ele nos transportou do império das trevas para o seu reino. Então houve um dia em que você ouviu a mensagem do Evangelho pela primeira vez e essa mensagem desmantelou você. E aí você entregou sua vida para Jesus e houve um dia que você foi unido a Ele pelo batismo. Aí nesse dia que você foi unido a Ele pelo batismo, você foi transportado do império das trevas para o reino de Deus. Então cante, lembrando disso, cante com muita gratidão no seu coração. E diga com toda a força que você tiver, eu vou viver para o teu louvor, porque a nossa vida é para Ele. Tudo é por meio dEle, para Ele. Nossas vidas são para Ele. Amém? Nós vamos cantar de novo.
E quando a gente canta lembrando destas coisas, fica tão maravilhoso, tão gostoso lembrar que Ele fez isso por nós. Aleluia. O teu amor me alcançou, o teu poder me transportou das trevas para a luz, da morte para... O teu amor me alcançou, o teu amor me alcançou. Aleluia! O teu poder me transportou das trevas para a luz, da morte para a vida. Por tuas pisaduras, Senhor, eu fui sarado. Me compraste com teu sangue derramado na cruz. Graça divina, preciosa graça, já não há condenação, estou em ti. Graça divina, preciosa graça, vou viver pro teu louvor, vou viver pro teu louvor, és meu Senhor. O teu amor me alcançou, o teu poder me transportou das trevas para a luz, da morte para a vida. Com tuas pisaduras, Senhor, eu fui sarado. Me compraste com teu sangue derramado lá na cruz. Graça divina, preciosa graça, já não há condenação, estou em ti. Graça divina, preciosa graça, vou viver pro teu louvor, vou viver pro teu louvor, vou viver pro teu louvor, és meu Senhor, és meu Senhor, és meu Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor.
Nós vivemos para Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Na cruz, Jesus, Ele estabeleceu a unidade. Aleluia. A unidade é uma realidade que o Senhor realizou na cruz. E nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer um esforço diligente para preservar essa unidade. Quando nos reunimos, precisamos edificar uns aos outros. Falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Por certo provaremos a vontade do Senhor. Por quantos dias são maus, falando entre nós, falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Por certo provaremos a vontade do Senhor. Por quantos dias são maus, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus, preservando a unidade do Espírito. Porque Cristo em sua carne desfez a inimizade, e de ambos os povos fez um. Celebremos a unidade que foi feita lá na cruz, pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifícios de louvor a Deus, o nosso amado Pai. Celebremos a unidade que foi feita lá na cruz, pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifícios de louvor a Deus, o nosso amado Pai. A Deus, o nosso bondoso Pai. A Deus, o nosso bondoso Pai. Aleluia. Aleluia. Essa vida que o Senhor, Ele teve no seu propósito eterno o desejo de nos incluir nessa vida, uma vida de família, uma vida em que Ele nos adotou como filhos, filhos amados, filhos que são fruto do amor dEle antes da fundação do mundo, não é? E Ele nos colocou nessa família que é a igreja. Ele desfez na cruz toda inimizade, toda. Quem está em Cristo não tem inimizade, não tem
quebra de relacionamento, não tem falta de comunhão. Nós estamos unidos em Cristo, estamos unidos uns aos outros, sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Essa é a vida que o Senhor preparou para nós, uma vida maravilhosa. Não existe, irmãos, coisa melhor do que pertencer à igreja de Jesus, de pertencer a Cristo e estar unido ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Não existe nada melhor. Amém? Podem sentar. Que o Senhor, Ele continue acrescentando às nossas vidas a graça que Ele tem. A graça dele é superabundante. Amém? Antes de passar a palavra para Alexandre, ele vai ministrar a palavra, eu quero somente reforçar um aviso, né, para os irmãos. Como os irmãos sabem, a gente tem feito essas reuniões obedecendo uma série de protocolos para que na reunião seja um ambiente seguro. Nós estamos tomando todos os cuidados, todas as precauções, mantendo o afastamento. E a gente tem sempre recomendado aos irmãos, o afastamento não é só dentro do salão. Às vezes, a gente sabe que a vida de igreja é uma vida em que a gente tem muita amizade, muita comunhão. E aí pode ser que, quando a gente sair da reunião, lá fora a gente esteja mais juntinho, né? A gente esquece às vezes, né? Não é por má vontade, não é porque a gente não queira obedecer. Nós somos o povo mais obediente da terra. Mas eu quero lembrar aos amados isso. O afastamento de 1,5 metro é aqui no salão, mas aí saindo também a gente não deve ficar próximo, grudado no outro, né? A não sei que seja a mesma família, mas a gente não está próximo para evitar justamente qualquer tipo de contato, de problema, tá? Então é importante que a gente mantenha a distância também. Não é para, conforme a recomendação do protocolo da prefeitura, não é para ter aglomerações, né? Nem aqui a gente está todo mundo afastado, né? E lá fora também não é para ter aglomerações. A gente precisa ter todo cuidado, sempre higienizar as mãos com álcool, né? No final da reunião, quem tiver dízimos e ofertas, na hora de sair, vai colocar nos gasofiláceos ali, e após colocar, aí vai ter um irmão com álcool líquido para borrifar na sua mão, para você higienizar as mãos, tá bom? E a gente tomar todos os cuidados. Como a gente falou que cada um deve trazer a própria água de casa, a gente interditou o bebedouro, é uma coisa que está no protocolo, não é? Permanecer de máscara em todo o tempo que a gente está aqui, né? E também não só dentro do salão, mas fora. Então é importante estar relembrando esses cuidados aos irmãos. Amém? Eu vou cantar uma música que tem a ver com a palavra que Alexandre vai ministrar. E aí... Deus me conheceu, Deus te conheceu e criou um destino de antemão, para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho, a imagem de seu Filho Jesus. Deus me conheceu, Deus te conheceu e criou um destino de antemão, para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho, a imagem de seu Filho Jesus. Mansos como Ele, humildes como Ele, servindo como Ele, amando como Ele, proclamando como Ele, perdoando como Ele, santos como Ele, andando como Ele andou. O
uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Somos família. Olhe para os irmãos, para todas as direções e diga: somos família. Aleluia. Para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia. Vamos dizer novamente, olhando uns para os outros: somos família. Somos família. Somos família. Para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia. Glória e honra ao autor dessa família, Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Amém? Somos família, e quem providenciou isso foi o próprio Deus. Ele nos chamou para sermos iguaizinhos ao Filho amado. Amém? Ele me conheceu, Ele te conheceu, mas não foi naquele dia que você o conheceu. Ele me conheceu e te conheceu desde a eternidade. O Senhor, na eternidade, Ele já tinha um propósito na minha vida e na sua vida. Amém? Eu quero começar essa palavra lendo um texto que está em Hebreus. Por favor, abram suas Bíblias em Hebreus 1, para que eu possa cooperar com o Senhor e o Espírito Santo, trazendo mais revelação de Jesus. Porque, irmãos, somos família. Isso já foi providenciado pelo Pai, quando ali na cruz, o nosso Mestre e Senhor pagou o preço que nós não poderíamos pagar, por mim e por você, e Ele providenciou ali um novo nome para mim e para você, uma nova história. Amém? E eu quero lembrar disso nessa noite, lembrar de quem somos, de quem é Jesus,
Por que é que estamos aqui? O que devemos fazer? Como cooperamos com Ele? E se sou família e família de Deus, eu preciso viver como família de Deus todos os dias da minha vida, até o dia que Ele vem, amém? Eu gosto muito desse texto de Hebreus 1, versículo 1, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é Jesus. Capítulo 2, versículo 1, eu gosto de lembrar disso. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? A palavra que nós ministramos, a palavra que nós lemos, a palavra que saiu da boca do próprio Cristo, que hoje é quem fala, e Ele não fala só através de mim, mas Ele fala através de você, porque agora você é um vaso onde o Espírito Santo habita, e o Senhor fala dentro de você, você que nasceu da água e do Espírito, amém? Então, hoje, como família de Deus, como filhos amados, precisamos expressar e exalar o bom perfume de Cristo, onde quer que cheguemos, em qualquer lugar que estejamos, seja em casa, na rua, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Eu preciso, você precisa, todo tempo, exalar o bom perfume de Cristo. E como isso é possível? Sabemos que sem o Espírito Santo é impossível, mas Deus, Jesus, providenciou isso quando Ele morreu naquela cruz. Quando Ele disse para os discípulos e falou para nós também, que está escrito na palavra, que Ele não nos deixaria órfãos, mas Ele iria enviar outro, semelhante a Ele, igualzinho a Ele, o Espírito Santo, o Consolador, que hoje habita em nós, que nascemos da água e do Espírito. Então, como viver como família? Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Ontem eu estava ouvindo a ministração de Carlos, foi ontem, e ele estava lembrando de coisas fáceis e coisas difíceis. E eu quero fazer menção disso. Coisa fácil, andar na carne. Qualquer um sabe andar na carne, até porque as obras da carne são manifestas, e a gente vai lá em Gálatas e a gente vai ver como é que se anda na carne. Então, nenhum homem precisa aprender a andar na carne, porque ele já nasce com essa carne, consequência da rebelião de Adão e Eva. Então, coisa fácil é andar na carne, mas e andar no Espírito? É difícil, mas é fácil. Por que é difícil, mas é fácil? É difícil por quê? Porque requer renúncia da minha parte e da sua parte. Você precisa renunciar.
E você precisa renunciar o que ou a quem? A você mesmo, as suas vontades, os seus desejos, as concupiscências, que são os desejos incontroláveis da carne, a sua própria vontade. Você precisa renunciar a isso para que você possa obedecer a Jesus e andar no Espírito. Como é que a gente anda no Espírito? Obedecendo os mandamentos e ensinamentos de Jesus, comunhão com o Pai. Cantamos alguns cânticos tremendos da palavra. E o Evangelho, a gente sabe que ele se resume em 2 mandamentos. Isso falou o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. 2 mandamentos para mim e para você. Amar a Deus com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E qual é o outro mandamento, irmãos? Qual é o outro? Outro mandamento semelhante a esse. Hein? É o Evangelho. Amar a Deus e amar o próximo. Amar o próximo e amar a Deus. Amar a Deus, amar o próximo. Irmãos, o Evangelho do Reino de Deus é simples, mas é uma dinamite. Acredito que naquela época, se existisse a bomba atômica, estava escrito não dínamos, mas bomba atômica. Porque é o Evangelho do Reino de Deus que muda a história da vida do homem. E o Evangelho é simples, mas é poderoso. Requer renúncia da minha parte e da sua parte, e obediência aos mandamentos do Senhor. Se eu digo que amo a Deus, e as minhas atitudes de amor para com meu irmão não condiz com a palavra amor de fato, tem alguma coisa errada. E precisa ser consertado, amém? Então o primeiro ponto é esse. Mas o Espírito Santo que nos ajuda nesse trabalho de sermos mais parecidos com Jesus, que aliás, o meu assunto aqui nessa noite vai passar um pouquinho pelo propósito eterno de Deus, um pouquinho da forma que devemos andar, e um pouquinho com quem devemos parecer. A gente já sabe, mas eu quero lembrar nessa noite. As pessoas precisam olhar para a gente e dizer assim: ih, rapaz, eu tenho um neto, graças a Deus agora eu tenho um neto. De vez em quando eu ouço alguém dizer: ih, rapaz, parece com o avô. Alguns parentes meus, mais antigos, quando eu falo com eles por telefone, porque agora estamos vivendo uma pandemia, está mais difícil ver, mas por telefone eles dizem assim: eu vi o seu neto, eu lembro, eu carreguei você no colo, e você era igualzinho, e não era só a fisionomia, mas o jeito de olhar, de sorrir. Vocês já ouviram isso? Alguém dizer assim: olha, se parece tanto com o pai, e aí a criança cresce mais um pouquinho, aí olha, as atitudes são parecidas com o do pai, o jeito de olhar, o jeito de sorrir, não é verdade? Irmãos, nós que fazemos parte de uma nova raça, sim, uma nova raça, porque aquela velha raça adâmica já morreu, amém? Morreu na minha vida e na sua, quando você foi sepultado pelo batismo das águas, e você ressuscitou e recebeu o Espírito Santo. Agora você faz parte de uma nova raça, de um novo homem. Aquele homem do passado, Adão, ele vinha com todos os atributos da carne. O novo homem, o qual você faz parte agora, junto comigo, tem todos os atributos.
A gente cantou aqui alguns atributos de Jesus Cristo. O segundo homem, o segundo Adão, que na verdade o nome Adão quer dizer homem. O segundo Adão, o segundo homem, é Jesus. E eu e você precisamos expressar, exalar. E isso é fácil, mas é difícil. É fácil porque tudo quanto diz a respeito da vida e da piedade, Ele já providenciou. Jesus já fez tudo, o sacrifício de Jesus foi completo ali naquela cruz. Amém, aleluia por isso. Agora, eu preciso renunciar a cada dia. Falei, você faz parte de uma nova raça, você agora não é mais daquela raça adâmica lá do primeiro homem, agora é do segundo homem. Só que no dia que você nasceu de novo, como uma criança, que eu falei do meu neto, você precisa crescer. E a Bíblia fala disso, você precisa alcançar a estatura do varão perfeito, a plenitude de Cristo. Nós não fomos chamados, irmãos, para sermos religiosos, para sermos crentes, evangélicos, protestantes. Não. Eu e você, nós fomos chamados para sermos iguaizinhos a Jesus. Amém? Eu gosto de lembrar de um princípio elementar da fé. E sempre que eu posso, que eu tenho oportunidade, eu lembro desse princípio. O primeiro deles é saber que nós temos um Deus homem. Nós temos um Deus homem, que se compadece de mim e de você, que conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades e também as nossas transgressões. Ele conhece, e Ele também foi tentado em tudo que você foi e é tentado. Agora, lembrando desses princípios, que são 8, que eu quero citar. Primeiro, esse Deus que eu falo, Jesus Cristo, Ele existia antes de todas as coisas. Antes de tudo ser criado, Jesus Cristo já é. Inclusive Ele diz isso algumas vezes nas Escrituras. Ele diz assim para Moisés: diga para Faraó que o eu sou mandou que ele libertasse meu povo. O Senhor Jesus também diz assim, quando procuram por ele para matá-lo, e ele estava ali com os discípulos, e Judas levando os sacerdotes e soldados com ele, também chegam naquele local, naquele jardim à noite, e Judas combinou um sinal de traição, mas estava escuro. E quando chegou ali naquele local, naquele jardim, os soldados e os sacerdotes perguntaram: quem era Jesus? Quem era o Cristo? Ele diz assim: sou eu. Sou eu. Vocês lembram como está escrito e o que aconteceu? Quando Jesus diz assim: sou eu. A palavra de Deus lá em João nos fala que todos caíram para trás, sacerdotes, soldados, e de novo foi feita a pergunta: a quem procura? Jesus pergunta para eles: Jesus Cristo Nazareno. Jesus diz: sou eu. E eles caíram de novo. E pela terceira vez Jesus diz assim: se sou eu que vocês buscam, então deixe que esses vão em paz, porque Ele sempre esteve no controle. Irmãos, Jesus Cristo é Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele nunca perdeu o controle. Amém? E essa é a minha confiança, essa é a nossa confiança. O segundo propósito Jesus, Ele tornou-se homem. A palavra de Deus diz: tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus.
que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, algo que podia se aferrar, antes esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de escravo, e sendo achado em figura humana, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Deus se humilhou. E algumas vezes a gente não quer ser humilhado. E olha que Deus não foi humilhado, Ele se humilhou. E chama a mim e a você para seguirmos os mesmos passos que Ele. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado, como Jesus foi. Jesus, ele teve uma vida perfeita e irrepreensível. 1 Pedro 2,22 diz assim, que ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Irmãos, Jesus era homem, sujeito às mesmas tentações que eu e que você, mas ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E ele chama eu e você para participarmos dessa vida. Quarto ponto, sua obra foi tremenda e grandiosa. Atos 10:38. Jesus veio à terra com um propósito. E o propósito foi trazer de volta o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, irmãos, não é a salvação. Muitos de nós ouvimos no passado: entregue a sua vida para Jesus, que Ele vai salvar a sua vida, que Ele é o Salvador, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus sara, que Jesus restaura. Tudo isso é verdade, Ele faz isso mesmo. Mas esse não é o propósito eterno de Deus. Deus precisou usar a salvação do homem para trazer o homem de volta para perto dele, porque o homem se tornou inimigo dele, inútil. A palavra de Deus diz que todos se fizeram inúteis. Todos. E o que é uma coisa inútil? É uma coisa que não tem nenhuma utilidade, não é verdade? E quando eu estava me lembrando do propósito eterno de Deus, quando eu estava me lembrando desses princípios elementares, me veio à mente, à cabeça, sim, uma coisa inútil. O que é uma coisa inútil? Aí me veio uma coisa bem fácil para mim. Quer ver uma coisa inútil? Já aconteceu algumas vezes comigo, na minha família, tá? À noite você faz aquela feijoada gostosa, com mocotó, com tudo dentro. Aquela feijoada, e eu gosto de comer à noite, de vez em quando como. E aí alguém vai lá naquela panela de feijoada que está uma delícia, e tira um pouco daquele feijão com aquela comida, e come. Maravilha. Só que esquece de esquentar de novo. Aí quando é pela manhã, que alguém vai lá ver aquela feijoada maravilhosa, ela está cheia de bolha, e alguém diz assim: o feijão está suando. Eu já ouvi alguns dizerem assim: coloca um pouco de folha de louro. Aí outros dizem: não, bota alumã dentro. Outros dizem: não, bota bodo com vinagre, porque a feijoada azedou e está fedendo. O feijão, que era uma delícia na noite passada, estava prontinho para ser comido no outro dia. No outro dia pela manhã estava azedo. Você já comeu feijão azedo? Eu não, nunca comi feijão azedo, porque o feijão azedo, ele é inútil para ser comido. Ele é que nem o sal insípido, o sal que perdeu o sabor, irmãos. E aí eu fiquei pensando,
Algumas vezes, quando fui pregar o Evangelho para alguns, eu vou voltar aqui para os princípios elementares, mas acompanha comigo, eu peço que o Espírito Santo esteja trazendo essas verdades ao nosso coração, para que a gente possa viver uma vida simples, não de religiosos, mas de alguém que ama a Jesus e obedece a Jesus onde quer que estejamos. E eu estive pensando, algumas vezes fui pregar o Evangelho para algumas pessoas, várias pessoas. Alguns se converteram, outros não, outros se converteram depois. E outros não se converteram. E já ouvi algumas pessoas dizerem assim, já falou para mim: poxa, tudo bem, eu entendo, eu amo Jesus, eu tenho Jesus dentro do meu coração. As pessoas gostam de dizer isso, eu tenho Jesus dentro do meu coração. E quando elas dizem isso, eu gosto de dizer também: então quer dizer que você já nasceu de novo? E normalmente a pessoa fica assim me olhando com aquela cara, sabe, de boi. Já viu o cara de boi quando está voando assim, sem entender nada? Então você já nasceu de novo? Aí a pessoa quer saber como é que é esse negócio. Aí entendo que na verdade ela não conhece Jesus. Mas eu já ouvi, você já deve ter ouvido muitas vezes alguém dizer: poxa, mas eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, eu não bebo, não fumo, não roubo, não minto, não ando aprontando nada. Eu tinha um colega que me dizia isso. Ele dizia: mas Xande, eu não faço nada de errado, eu sou um cara bom, legal. Só que ele não precisa fazer nada de errado, ele já nasceu inútil. E onde foi que isso aconteceu? Lá no Éden, lá quando Adão pecou. Adão e Eva pecaram, e todos que nasceram de Adão e Eva nasceram em pecado. São inúteis. Inúteis para quê? Não prestam. Para quê? Não prestam para o propósito eterno de Deus. Não prestam. Precisam morrer e nascer de novo. Algo que não presta, irmãos, não presta. E nós todos nascemos inúteis. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que com o seu grande amor pagou o preço para que eu e você, nós, pudéssemos sermos tornados úteis. Eu e você agora somos úteis ao propósito de Deus, amém? Deus conta comigo e com você, amém? Então, a obra de Jesus foi tremenda e grandiosa. Atos 10:38, eu falei como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual ia por todas as partes, fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Irmãos, Deus é comigo e com você. Nós temos o Espírito Santo em nós. Podemos fazer obras que Jesus fez, e Ele mesmo falou, e ainda maiores. Eu e você fomos chamados para irmos, para sairmos até as pessoas, fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo. Por quê? Porque Deus é comigo e com você. É o Evangelho do Reino de Deus, onde Deus conta comigo e com você. O quinto ponto, Ele morreu pelos nossos pecados, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não cometeu pecado, que não conheceu pecado, Deus o fez pecado para que por Ele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você não foi só justificado junto comigo, Jesus nos justificou, mas Ele fez mais que isso. Além de nos justificar, pagar o preço que a gente não podia pagar, Ele nos fez justiça dEle. Com que propósito? Para que possamos ir às pessoas e levar a justiça de Deus. Que a justiça de Deus traz salvação. Amém? Ele conta comigo e com você nisso. Sexto ponto, Ele ressuscitou. A gente sabe que o nosso Senhor não cometeu pecado, não poderia ficar morto, porque o salário do pecado é morte,
só que ele morreu por causa de mim e de você. Ele não tinha pecado, a morte não podia segurá-lo. Em Atos 2, 24, como Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, que era impossível que por ela ele fosse seguro. Aleluia. Ele não ficou lá, irmãos, ele foi exaltado. Está lá em Atos 2:36. Saiba, pois, absolutamente toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. E o 8º ponto, que é a nossa esperança, ele voltará. Glória a Deus, aleluia. Maranata. Eu posso dizer Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, essa é a minha esperança. E precisa ser a sua esperança a todo tempo. Jesus vai voltar. Que dia? Eu não sei o dia nem a hora, mas ele vai voltar. E eu espero esse dia. A palavra de Deus em Mateus 24:30 diz que todos os povos da terra se lamentarão ao verem o Filho do Homem descendo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Amém? Aleluia. Maranata. Mateus 28:18, só para quem está anotando, não precisa ler. É um texto também conhecido nosso, que aproximando-se Jesus, disse para os seus discípulos: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide às nações, pregando esse evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O chamado de Jesus para mim e para você, a nossa vocação é para ir. Fomos chamados para ir. Amém? Pregar o evangelho, fazer discípulos semelhantes a Jesus. Amém? Irmãos, dito isso, um grande erro no passado meu e de alguns acerca da pregação do evangelho era pregar Jesus Cristo como Salvador. Por que eu digo pregar Jesus Cristo como Salvador? Porque Jesus Cristo é Salvador também. Mas essa, se você for procurar nas Escrituras, não é a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Jesus sempre foi anunciado como aquele que tem o governo. Eu e você fomos chamados para a obediência a Ele. Jesus Cristo, repetindo o que eu disse, Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele liberta. Mas a pregação do Evangelho é: se arrependa da sua vã maneira de viver e entregue o governo da sua vida para Jesus. A pregação do Evangelho é: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o dono, é Ele quem manda. Ele é o meu dono, o seu dono. Amém? Por muito tempo se pregou o Evangelho, e a gente ouve algumas vezes falando de Jesus Salvador. A gente sabe que a semente que é lançada, se ela não for uma semente boa, ela não vai produzir bons frutos. E se eu tenho Jesus Cristo na minha vida só como Salvador, eu termino esquecendo que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu dono. Então, primeiro, Jesus é Senhor, e foi para isso que Ele morreu, para ser Senhor de vivos e de mortos. Isso faz diferença na nossa maneira de viver e de pensar. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Amém? Então, falando dessas coisas, eu trago à memória Efésios 1:4, e aí eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês.
Efésios 1:4. Eu lembro que o propósito eterno de Deus, ele não começou com a queda do homem. Ele não começou com a queda do homem. O propósito eterno de Deus é na eternidade. A queda do homem foi um erro do percurso do homem, a desobediência do homem. Tá? Efésios 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Irmãos, o texto aqui nos diz que o Senhor nos escolheu nele. Quando? Depois que Adão pecou? Não. Ele escolheu eu e você antes da fundação do mundo, com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Entendemos que o homem desobedeceu, caiu e pecou. Gênesis 1:26, vamos lá para Gênesis 1:26, para a gente trazer a memória e entender um pouco mais esse propósito de Deus ao criar o homem. Gênesis 1:26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fez o homem, Ele queria ter filhos com a sua imagem. Foi assim que o Senhor criou. Façamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa conversa na eternidade, nos céus, disse: façamos o homem. Eles não falaram assim, a minha, eles falaram a nossa imagem e semelhança. O homem, o primeiro Adão, foi criado igualzinho a Deus, a imagem e semelhança de Deus, porque Deus queria encher toda a terra de homens e mulheres, que foi criado logo Eva, tirado da costela de Adão. Deus queria encher toda a terra de homens e mulheres semelhantes a Ele, santos irrepreensíveis. Só que em algum momento da história, a mulher foi enganada pela serpente, que passou o fruto para o homem, e os dois desobedeceram a Deus. Aí entrou o pecado e aí entrou a morte. Aí acabou o propósito eterno de Deus? Não. Deus não desiste do seu propósito. O propósito de Deus é encher toda a terra de homens e mulheres iguais a Jesus. Você, junto comigo, nós fomos chamados para sermos iguais a Jesus. E isso só é possível porque o Espírito Santo agora habita em nós. Agora a gente precisa dar lugar ao Espírito e não andar na carne, para podermos expressar e exalar o bom perfume de Cristo, expressar a vida de Cristo. Amém, irmãos? E quando é que seremos provados e aprovados ou reprovados? No nosso dia a dia, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, na nossa casa com os nossos filhos, no trabalho, na escola, na rua. Todo tempo você vai ser provado e aprovado ou reprovado nas suas atitudes. Eu chamo a atenção, irmãos, e peço que o Espírito Santo nessa noite nos ajude, cada um de nós, para que o Espírito Santo de Deus traga a revelação dessa verdade, que você foi chamado para ser igual a Jesus. A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança de Deus, é o que Deus espera. Amém? Então, o homem desobedeceu ali no Jardim do Éden. O que aconteceu? Ele se tornou inútil.
Romanos 3,12, vamos ver? Romanos 3,12, por favor. Romanos 3,12 diz assim: todos, não são alguns, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não servem. Todos se fizeram inúteis, não servem para o propósito de Deus. Lembra da feijoada que eu falei? A feijoada estragou, não serve mais para comer. E quem comer pode ter uma infecção e morrer. Todos se fizeram inúteis depois do pecado, irmãos. Por isso, houve a necessidade do próprio Deus, e eu compartilhei com vocês aqui, né, o segundo ponto dos princípios elementares da fé, Filipenses 2,5. Deus desceu do céu, se despiu da sua glória. Sendo Deus, Ele desceu para se fazer escravo, servo, para pagar o preço que nós não conseguíamos pagar. Deus não desistiu do seu propósito por causa do pecado. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. E aqui, irmãos, se alguém que está vivendo desordenadamente, e a gente sabe o que é desordenadamente, é brigando, é falando mal de alguém, é com o coração cheio de ira, um coração faccioso, com ciúme, com inveja. O Senhor te chama nessa noite para apresentar o coração diante dEle, para que viva igual a Jesus. Fomos chamados para sermos semelhantes a Ele. Amém? Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se o homem se tornou inútil, o que Deus fez para realizar o seu propósito? Sabemos que o homem se tornou inútil por causa do pecado. Já falei, fico imaginando o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos salões celestiais, lá na eternidade, conversando entre si, porque eles são muito amigos, a ponto de serem um, e conversando, dizendo assim: o que faremos? Quem vai? Isso me lembra de Isaías. Vocês lembram de Isaías? No período, se eu não me engano, Isaías 6, no período da morte do rei Uzias, quando Isaías se viu diante do trono do Senhor, e ele disse que os anjos subiam e desciam, querubins, serafins, e ele disse assim: ai de mim, eu vou morrer, os meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Vocês lembram desse texto? Isaías já era um profeta, e a palavra de Deus diz que o anjo, o querubim, pegou com um tenaz, com uma pinça, foi lá no altar e pegou uma brasa viva e trouxe e colocou nos lábios de Isaías, e o santificou, e o purificou. E aí, em vez de Isaías continuar com aquela lamentação, vou morrer, ele agora começa a ouvir a conversa nos céus. E eu fico imaginando o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, dizendo assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, já purificado, com a brasa que foi tirada do altar,
Ele diz assim, ele se intromete na conversa nos céus, irmãos. Que coisa tremenda. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E toda vez que eu lembro do Senhor Jesus conversando com o Pai e com o Espírito Santo, eu fico pensando na posição de Jesus, quando ele resolveu descer da sua glória, despir da sua majestade e se fazer homem. Irmãos, isso é loucura. E a palavra de Deus diz que é loucura para os que se perdem. O Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para os que creem. Já parou para pensar? O Criador do universo, de todas as coisas. Assim, porque nós somos homens, né? Quando eu falo homem no sentido geral, homens e mulheres, a gente diz assim, sim, mas nós somos homens. Nós não somos Criador. Ele é o Criador. Você já imaginou? Você queria ser uma barata? Você desceria de ser homem para ser uma barata? E olhe que nós somos criatura. E a barata também é uma criatura. Nós estamos falando do Criador, o dono de todas as coisas, que se humilhou e veio ser escravo. O Criador se fez criatura para cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus não é a salvação. A salvação é um meio para trazer de volta o propósito. Eu repito isso, porque todos se fizeram inúteis, Deus morreu para que agora nós pudéssemos ser úteis. Amém? Você pode dar um amém? Aleluia. Isso é tremendo, irmãos. Isso alegra o meu coração, porque como o Criador morreu do jeito que morreu, para que eu e você pudéssemos ser resgatados, para trazer nós homens de volta ao propósito dele, sermos iguais a Jesus. É por isso que ele conta comigo e com você, para que sejamos iguais a Jesus. Temos as nossas lutas sim, fraquezas sim, mas é o Espírito Santo quem nos ajuda. Não dê lugar ao pecado, irmãos. Segunda Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A partir de Cristo, o homem foi trazido de volta ao propósito eterno de Deus. Quem está anotando, Colossenses 1,27, diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 15, versículo 45 ao 48. Eu já falei disso, mas eu quero ler no texto da Bíblia, porque isso nos traz segurança e é acrescentado à nossa fé. Amém. 1 Coríntios 15, 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Aleluia. Uma vez que todos os descendentes de Adão
ficaram inúteis, agora os descendentes de Cristo são úteis. Você é útil ao propósito de Deus. Não deixa que o diabo nem a sua carne tente fazer com que você saia do propósito de Deus. Você foi chamado para ser santo e irrepreensível, desde a eternidade. Amém? Aleluia. 1 João 2,6. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 João 2,6. É um texto bem conhecido nosso. Aliás, a gente estudou isso mês passado. E é como eu falei, irmãos, o Evangelho é muito simples, é direto. É muito simples, é assim como fala aqui João. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Pronto. Ponto. Lembra que eu falei que o filho parece com o pai? Falei da fisionomia e de algumas atitudes. Precisa ser na maneira de viver. Os pais que conhecem o Senhor precisam ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor, para que eles não se desviem do caminho do Senhor e fiquem parecidos não com o pai, mas com o Pai. Fiquem parecidos com o Pai. Amém? Já parou para pensar? Eu que sou filho de Deus e de repente estou fazendo alguma coisa que os filhos que não são de Deus, que a gente sabe que tem filhos de Deus e filhos que não são de Deus, não é verdade? A gente sabe disso. A gente ouve de vez em quando alguém diz assim, não, mas todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos são aqueles que foram adotados. Adotados através do batismo nas águas e através do batismo no Espírito Santo. Todos aqueles que nasceram de novo. Amém? Então, já parou para pensar? Aí eu, filho de Deus, que honra, que coisa tremenda. Não precisei fazer nada. Jesus fez tudo. O que eu fiz foi o seguinte: me submeto à tua palavra, Senhor, te obedeço. O Senhor é o meu Senhor, é o Senhor quem manda. Estou com vontade de não obedecer, mas vou obedecer. Que a gente não faz a nossa vontade. Se a gente for no cemitério e ver um morto em cima de uma lápide, pergunta para ele se ele vai fazer a vontade dele. Não vai, irmão, porque está morto. É tão simples assim. E eu e você estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, amém? Então alguém vê eu fazendo algo que todo homem natural faz e vai olhar para mim e vai dizer assim, ele não está parecendo com o pai dele, ele não está parecendo com Deus, porque Jesus não faria isso. Aí serve, irmãos, para mim e para você, as suas atitudes, as suas respostas. Não importa se você está nervoso, irritado ou foi chutado, isso não importa. Isso é só desculpa, argumento que nós usamos. E eu sei muito bem disso, porque eu também sou homem igual a vocês. E algumas vezes a gente tenta se justificar. Ora, o nosso justificador já nos justificou e nos fez justiça. E eu não posso sair por aí agindo com injustiça. E o que é injustiça, irmãos? E aí tem uma coisa também, irmãos. Injustiça não é segundo o padrão do mundo. A justiça de Deus traz salvação, traz vida. A justiça do mundo muitas vezes não.
Então a minha atitude e a sua atitude precisa ser de um justo. Pegar a nossa ira, a nossa raiva, nosso coração, que muitas vezes maquinam coisas ruins, a nossa mente, e levar todos eles cativos à obediência de Cristo. Amém? Amém? Que seja assim, amém, porque é vida, não tem vida em outro lugar. Mais uma vez eu lembro dos discípulos, que quando Jesus começou a falar do reino de Deus, e da situação do homem e do que o homem deveria fazer, e começaram a sair muitos, a irem embora, Jesus perguntou para os discípulos mais perto, que estavam ali ao redor dele: vocês também não vão? E Pedro disse para o Senhor: mestre, duro é esse discurso, mas para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Irmãos, palavra de vida eterna é Jesus. Sem Jesus não dá, não tem vida. E nós que já nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, precisamos cuidar bem desse corpo que pertence a Deus e que o Espírito Santo habita, para que possamos crescer no conhecimento de Cristo, para alcançarmos a estatura do varão perfeito, sermos iguais a Jesus. E aqui, eu já estou terminando, eu vou citar o texto para quem está anotando, para que a gente ore. A gente cantou essas verdades que eu vou citar aqui, que está na Escritura, na música de Daniel Souza. Em que, na prática, devemos ser como Jesus? Em que devemos ser como Jesus? Pronto. Vai aí para mim e para você. Ser mansos e humildes como Jesus. Ponto. Sem argumento. Ah, mas você não sabe, a pessoa me tirou do sério. Jesus foi levado ao matadouro, como ovelha. Jesus estava errado? Não. Ele podia reclamar? Podia. Ele podia pedir ao Pai: Senhor, Pai, manda milhares de anjos e destrói esse povo. Mas Jesus não fez isso, porque Ele pensou em mim e você. Mansos e humildes como Jesus. Mateus 11, 29. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Crente, servo de Deus, discípulos, muitas vezes vive atribulado, cansado, sobrecarregado, porque ainda não aprendeu a ser manso e humilde como Jesus. Ah, mas eu sou crente. Mas precisa aprender com Jesus, a ser manso e humilde como Jesus, e vai encontrar descanso para a alma. Como é que eu devo ser então como Jesus? Ser santos como Jesus. 1 Pedro 1,15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Qual o procedimento é que eu devo ser santo, irmão? Todos. Ah, mas você não sabe, a pessoa me roubou, a pessoa me bateu, me agrediu. Como é que eu vou ser santo desse jeito? Sede santos em todos os procedimentos. É o que a palavra de Deus faz. E eu fico com a palavra de Deus. Como então eu devo ser como Jesus? Servir como Jesus. João 13, 14. Ora, se eu, isso é Jesus falando, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros
não é só literalmente tirar a sandália e lavar o pé. Lavar os pés uns dos outros é cuidar do outro, é socorrer o outro, é perdoar o outro, é amar, não só com sentimento, mas com atitude. Como então eu devo ser como Jesus? Pregar ao mundo como Jesus. João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, como eu devo ser como Jesus? Perdoar como Jesus. Colossenses 3:13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como é que o Senhor te perdoou? Assim perdoe. Como é que eu devo ser como Jesus? Amar como Jesus. João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O Evangelho, irmãos, é na horizontal e na vertical. Vamos ficar de pé para a gente orar, por favor. O Evangelho do Reino de Deus, que apresenta Jesus como Senhor, como dono, é no horizontal e no vertical, é no vertical e no horizontal, é Deus com os homens e os homens uns com os outros. Não existe outro evangelho. O evangelho que Jesus nos apresentou é esse: amar a Deus e amar ao próximo. Pai, peço que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, nesse lugar, e não só nós que estamos aqui, mas também aqueles que estão nos assistindo, que o Espírito Santo de Deus esteja falando e revelando mais de Jesus, para que possamos, cheios do Espírito Santo, viver a vida de Deus, cumprindo todo o teu propósito aqui na terra, sendo santos e irrepreensíveis. Eu sei, Pai, que enquanto estivermos aqui, estamos na luta. Eu oro pela tua igreja, por mim e pela tua igreja como um todo. E peço que o Senhor nos ajude, para que possamos perseverar nesses ensinamentos do Senhor, nos submetendo à palavra, ao senhorio de Cristo e ouvindo a voz do Espírito Santo, para que de fato sejamos santos e irrepreensíveis na nossa maneira de viver. Pai, nos ajuda, Senhor. Peço que o Senhor traga ao coração de cada um o arrependimento, para que possamos de fato ouvir o Senhor. Eu peço ao Senhor que se cumpra em nós todo o teu propósito, todo o teu chamado, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque o Senhor é bom e temos experimentado da tua misericórdia, que tem se renovado sobre nós a cada dia. Mais uma vez, junto com os meus irmãos, oro por aqueles que estão enfermos, pelos familiares daqueles que partiram. Deus, que o Espírito Santo, o Consolador, esteja trazendo consolo. Deus, em nome do Senhor Jesus, traz justiça e salvação, Senhor, e nos usa nesse propósito, Pai, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Sérgio? Aleluia. O Senhor é bom. Amém, irmãos? Aleluia. Eu vou cantar novamente a música Semelhantes a Jesus. E os irmãos que tiverem dízimos e ofertas podem entregar ali no gasofilácio. Logo após a entrega, aí vai ter um irmão em cada porta ali de saída para borrifar álcool na sua mão. Os irmãos que não forem entregar dízimo e oferta podem sair pelas outras portas. E aí quem for entregar dízimo e oferta sai por aquela porta ali, tá bom? Coloca no gasofilácio e vai receber o álcool para higienizar sua mão. Amém?
Enquanto cantamos, nós estamos já concluindo a nossa reunião. Amém? Deus me conheceu, Deus te conheceu e criou um destino de antemão, para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho, a imagem de seu Filho Jesus. Deus me conheceu, Deus te conheceu e criou um destino de antemão, para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho, a imagem de seu Filho Jesus. Mansos como Ele, humildes como Ele, servindo como Ele, amando como Ele, proclamando como Ele, perdoando como Ele, santos como Ele, andando como Ele andou. Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Somos família, somos família, para a glória de Deus, o nosso Pai. Somos família, somos família, para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia. Amém. Então, com um cumprimento à distância, nos despedimos, né? Não dá para ser um cumprimento de abraço, mas pode ser um cumprimento à distância, ou então a gente dá um toquezinho de cotovelo. Amém. Senhor, dê para cada um de vocês uma semana cheia da graça dEle e da presença dEle. Uma semana de proclamação do Evangelho, de comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Amém? Glória a Deus.